isso foi fantástico, pelo que a gente tinha, nós tínhamos um tesouro aqui na cidade. Yasuichi Inoue nasceu em Miyazaki, no sul do Japão. Ele nasceu em 1895. Ele comercializava arroz por atacado. E com a taxação do arroz no século XIX, ele faliu. E quando ele faliu, ele resolveu emigrar. E então ele emigra, ele sai do Japão em outubro de 31 e chega no Porto de Santos em dezembro de 1931. Primeiramente ele vai para São Paulo e lá ele trabalha por um tempo. Ele chega no Brasil com 36 anos, mas ele vem para o Rio de Janeiro porque houve o sucesso do tomate para molho e salada em Santa Cruz. Eles criaram uma espécie nova de tomate, foi muito bem recebida pelo mercado. Então os japoneses que estavam em outras regiões de São Paulo resolveram emigrar para o Rio de Janeiro. E a partir do sucesso do tomate em Santa Cruz, os japoneses começaram a entrar em Itaguaí via Piranema, começaram a plantar para cá. Mas o Yasuichi, ele veio para Itaguaí durante a guerra. Por quê? Porque eles vieram primeiramente para São Bento, que é na região perto da subida da Rio Petrópolis, na região de Lote 15. Então ali eles plantaram até que o Brasil considerou o Japão um país inimigo. E eles tiveram que sair dali. A lei de guerra impedia que ficassem perto do mar. Mas Mazomba era escondidinho, né? Então Mazomba foi o refúgio dos japoneses durante a guerra. E eram 25 famílias que foram para Mazomba durante a guerra e muitos deles saíram de lá depois da guerra. Mas o Yasuichi, o Fukamaki, o Okazaki não saíram. Depois da guerra, o Yasuichi percebe que nunca mais vai voltar ao Japão e resolve investir o dinheiro que ele guardou no centro de Itaguaí. E aí ele primeiro faz apresentações com marionetes em tendas, depois ele faz filmes, passa filmes mudos com alguém fazendo a interpretação com o intérprete, e aí, a partir daí, dessa tenda de circo, onde ele passa filmes, e passava filme uma vez por mês, de graça para todo mundo, ele tomou como hábito passar cinema às segundas-feiras. E depois que ele constrói o cinema, ele inaugura em 1951. Uma coisa muito importante para a cidade, porque uma cidade pequena e não tinha ainda televisão consolidada, porque já existia televisão no Brasil, mas ela não estava consolidada nesse lugar, né? Não estava consolidada em Itaguaí. Então ele funda o cinema e o cinema se torna a vida do lugar. O mercado exibidor, de fato, carioca, a gente pode, né, ali localizar historicamente isso de uma forma mais generalista, ele começa, de fato, a ganhar corpo na década de 20, né, que aí você tem justamente toda a estruturação, inclusive da Cinelândia, pelo Francisco Serrador, que resolve construir ali, né, na Praça Floriano, que era, né, uma parte que fazia parte, né, dos terrenos do Convento da Ajuda, que foi demolido. Ele arrendou aquilo ali. Então ele foi muito para os Estados Unidos, ele tinha, né, essa visão de mercado, digamos assim, do entretenimento. E aí ele faz a Cinelândia, né? Ele, de fato, ele empreende vários projetos de cinemas gigantescos. Você tem essa configuração da Cinelândia, mas a sala de cinema de rua, ela vai também se alastrar, digamos assim, pelos bairros, né? Pelos bairros da Zona Norte, da Zona Sul. Então você também tem outros circuitos de exibição importantíssimos, muito importantes, tanto quanto a Cinelândia, né, de cinemas históricos que apareceram, né, ao longo, né, das primeiras décadas do século XX, se mantiveram ali até com força, né, a primeira grande crise, que é a partir da década de 70, quando você começa a perceber esse desmonte, digamos assim, né, do circuito exibidor de rua do Rio de Janeiro. A partir do fato dele ter vindo com uma experiência
de um empresário japonês. Ele tinha uma visão para o comércio, o que as pessoas gostavam, né? Então, ele quando tinha dinheiro, o que ele fez? Ele fez o cinema, depois ele fez o prédio de 3 andares com um bar embaixo. Esse bar era o lugar onde as pessoas pegavam o ônibus para os loteamentos e ele tinha também comprado loteamentos. Ele conheceu o cinema em Bauru e lá ele começou a pensar se em São Paulo tinha, né, cinema, ele poderia trazer para Itaguaí, mesmo que a cidade ainda não existisse como um polo urbano de fato, né? Não tinha a urbanização. Se você olhar a fotografia do cinema, ainda tinha estrada de chão, né? Não era asfaltada. E as pessoas criticavam e diziam, vai passar cinema para quem? Para os bois? Não, mas se tinha gente, se tinha trabalhadores, tinha público. E se tinha público, o cinema deveria existir. E o cinema, ele não era somente para passar filme. O cinema era lugar para as festividades, era lugar para as formaturas. No Cinema Inoue, realiza-se sessão solene da Câmara Municipal como solenidade principal do dia do município. Na ocasião, é feita a entrega de títulos aos novos cidadãos itaguaienses. Preside a mesa o vereador Elias Rezende. Para tomar parte da mesa são convidados o Dr. Alcife Salim Saki, Dr. Altamir Quadro Mercês, o senhor cônsul do Japão, o coronel José Figueiredo de Albuquerque, deputado Júlio Bredice, Dail de Almeida, Gilson Braga, Saul Barata e o prefeito Wilson Pedro Francisco. Em nome dos novos cidadãos, falou o deputado Dail de Almeida. Mas se você fizer qualquer pesquisa 50 anos atrás, nós não tínhamos internet, mal a televisão que botava aquele bobrinho na antena para ver qual canal que ia pegar. E a cidade, por ser pequena, o cinema era a maior atração, né? A maior atração que se tinha para diversão, que você ia ali ver um filme. E a suíte, ele, apesar de não falar português, era um homem antenado. Tanto é que ele aparece como um dos participantes do primeiro Congresso Latino-Americano de cinemas, né? Então ele era antenado e ele fazia o seguinte, ele distribuía as tarefas entre seus filhos. E quem ia buscar os rolos de filme no Rio de Janeiro era o Tadatoshi. O que caracterizaria, né, assim, a sala de cinema de rua é justamente essa configuração predial, digamos assim, arquitetônica, muitas delas vão ter uma arquitetura própria. Então, as entradas desse equipamento coletivo de lazer, em geral, estão voltadas para as calçadas. A gente também pode, em alguns casos, considerar cinemas de galeria como cinemas de rua, porque essas galerias, em geral, têm, né, essa entrada diretamente para as calçadas. Uma questão também que é muito importante para essa característica, né, para essa tipologia, é a questão do letreiro, ou de marcações, enfim, né, como expositores para os cartazes, alguma coisa que se derrame, né, digamos assim, para a calçada e que esteja à vista dos passantes, dos transeuntes. Então, essa seria, assim, a diferença mais marcante dessa tipologia cinema de rua, né? E, de fato, esses cinemas, ao longo da história, né, eles são cinemas com uma sala só, né? Então, com uma tela só. Aí, depois, esses cinemas passam, né, por reformas e acabam também sendo divididos em 2 ou mais salas, né? Então, você vai ter ali, às vezes, o mesmo equipamento com 3 telas. Mas, em geral, também, historicamente falando, a gente tem essa associação muito forte entre o cinema e uma tela só, né? Então, a gente conta também pelo número de telas. As cadeiras eram de madeira, né? Aquela de abrir e fechar. Porque o cinema, ele é meio assim, entendeu? Para então, aquela época, eu acho. Agora mudou, né? Tinha uma parte no alto. Balcão, né? É um balcão no alto, assim, onde ficava a galerinha que gostava de comentar, aquelas coisas. Aí ficava lá em cima que via de cima para baixo a tela do cinema, né? De cima para baixo, assim. Passava nesse corredor, andava uns 10 metros, onde o seu Silvio ficava ali pegando os bilhetes, né? Você entrava, você saía no salão de baixo, né, que era lotado de cadeira, e você podia ir para a parte de cima, no mezanino, né, não sei como é que se chama, acho que é o mezanino, ali naquela parte de cima. Era toda de madeira, aí, o piso. Mas você entrava, sentava, tu assistia o filme lá de cima, aí o pessoal queria ir,
porque ficava vendo aquele quadradinho onde saía a projeção do filme. E às vezes aí tu ficava olhando, mudava o filme, a gente ficava olhando para mudar aquelas coisas, a gente não entendia direito como é que saía aquilo para ir lá para a tela, tão longe e tal, a gente queria ver aquilo. A fachada era, se eu não me engano, era uma cor assim creme, e a parte da grade era toda aquela grade antiga, né? Aquela porta de que subia. Mas ali não abria para ninguém entrar. Aquilo ali era só para ter o mostruário dos filmes. A gente ia entrar pela lateral, a gente ia entrar pelo lado direito e saía pelo lado esquerdo. A turma de trás, às vezes ficava lá fazendo uma maior farra lá e todo mundo fez... Eu ia, por exemplo, com a minha avó, levar minha avó para comprar linha no centro da Itaguaí. Eu tinha que parar em frente ao Cine Noé para ver os cartazes dos filmes. Era lindo aquelas coisas para gente. Aí aqueles cartazes com os artistas, aquilo era maravilhoso. Em breve, filme não sei das quantas. Em breve, Bruce Lee. Eita, vai vir Bruce Lee. A gente passava da escola, a porta era aquelas portas de aço, daquelas que é gradeada, né? Então, era aqueles cartazes mesmo, grandão, com aquele tripé, né? E aí o cara vinha e colava o filme que ia entrar em cartaz daqui a 20, 30 dias, a gente ficava louco. Passando lá para ver quando tá chegando perto do próximo filme que ia entrar em cartaz. E era realmente uma das principais atrações da cidade. Era grade, né? E os cartazes lá dentro, e a gente às vezes ia lá, não estava interessada no filme, mas queria saber qual era o filme que ia passar naquela semana, a gente queria estar por dentro dos filmes, mesmo que não fosse, né? Mas queria estar por dentro. Uma recordação de um tempo bom da gente, né? Da juventude e tal, e o cinema faz parte, né? Ele faz parte dessa minha trajetória, né? Da minha infância, da minha juventude. Existe uma questão dessa forma, né, de consumo mesmo, né? Se a gente for pensar na questão do que a pessoa está, né, como é que a pessoa está fruindo daquele lazer, o que está envolvido naquela experiência. Primeiro que um cinema de rua ele está atrelado à calçada de alguma forma, né? Então, não necessariamente, né, digamos assim, você entra para ver o filme quando você está diante de uma experiência com a sala de rua. Né? A sala de rua ela pode estar presente nos seus caminhos a partir dos fragmentos cinematográficos que ela faz reverberar nas calçadas. Então, você acaba consumindo, digamos assim, indiretamente, até simbolicamente, até emotivamente, aqueles elementos que são elementos cinematográficos e que estão presentes, né, nesse vai e vem, nesse burburinho da cidade. Então, se a gente pensar numa característica de consumo como experiência, você experimenta a sala de cinema de rua sem precisar necessariamente entrar para assistir ao filme, né? Se a gente pensar numa ideia de consumo mais ampla, né? Claro que você vai ter o espetáculo cinematográfico em si que vai se dar dentro da sala. Isso talvez não tenha tanta diferença, claro que, né, com algumas exceções, para as salas de shopping. Ia sempre com um grupo de colegas, 4, 5, 6, e nós íamos tudo junto. Isso marcou na minha adolescência. E era muito bacana, porque a gente chegava lá, já conhecia o porteiro. Todo mundo. Já conhecia todo mundo. Opa, era cidade pequena, não sabe como é que era. Eu gosto da magia de ir ao cinema, de sair de casa. Não, é legal, é legal. Eu assisto um filme mas em casa, para mim 3D, não é a mesma coisa, não me satisfaz. Eu assisto. Não é a mesma coisa. Mas não me dá o mesmo prazer de eu sair, me arrumar, sabe? Ir lá, encontrar pessoas, ver pessoas, terminar o filme, fazer um lanche. Quer ver uma coisa? E às vezes você nem entendeu muita piada, mas todo mundo ri, você ri também. Ai, gente, era muito bom. E quando terminava a sessão, saía todo mundo ia passear na praça, porque a praça era linda, 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 linda. Agora, a questão é o que acontece também fora dessa sala, né? Porque a atividade de ir ao cinema, ela, claro que o objetivo é ver o filme, claro, só que é uma experiência que também está evocando outras questões, né? Está evocando com quem que você vai, todo, né, o ritual, a entrada, o lobby, né, de entrada, a pipoca que você compra. Então, existe, né, um ritual da ida ao cinema que não vai se circunscrever exatamente a
atividade de expectação, né? Que é sentar e se tornar um espectador de fato. Então, de alguma forma, quando você tem, né, um sequestro dessas atividades, né, dessas etapas para dentro de espaços que, em geral, são espaços programados, com uma temperatura, né, que é sempre a mesma, que você não vai distinguir dia de noite, que você tem o cinema ali, mas ele vai estar imerso numa certa dinâmica de controle também, porque tudo no shopping é alinhado para um objetivo que é, né, fazer com que a pessoa compre. O evento ir ao cinema no shopping, ele encontra algumas particularidades que não estão integradas a essa vida mais quente da cidade. Considerando que ir ao cinema vai além, né, disso, é uma experiência que tem rituais e que tem uma relação também dos nossos corpos com o espaço. Então, aí a gente pode diferenciar, sim, né, essa ida no shopping dessa ida no cinema de rua. Hoje, eu vou no cine, no Pátio Mix, no shopping, não é a mesma coisa, não é a mesma felicidade. O Cine Inoue faz parte da história de Itaguaí. A imigração japonesa e a presença dos agricultores japoneses fazem parte dessa história. E a cultura do povo desse território está ligada a quem vive no território. Contar a história é muito importante para que as pessoas se reconheçam e criem uma identidade nesse território. Então, assim, além da colônia ter trazido todo o engrandecimento de Itaguaí, o crescimento na área da agricultura, que foi fundamental. Itaguaí foi o maior produtor de banana, de quiabo, jiló, tomate, tudo isso, abastecendo o César por muito tempo. Eles conseguiram ter essa visão que o entretenimento era importante. E muita gente que frequentou ali começou a se deslumbrar. Poxa, será que um dia eu posso fazer aquilo? Né? Então, a gente da cidade pequena, como era Itaguaí, a gente ficava imaginando coisas. Eu ia para o Maracanã com um gravador desse tamanho, enfiado aqui dentro da camisa, e ficava ali narrando o jogo. Porque eu tinha vontade, pô, vou ser um narrador de futebol um dia. O cinema, enquanto tinha as famílias morando ali no prédio, ele tinha as pessoas que faziam esse cinema funcionar. Ali morava Yasuichi Inoue, a sua esposa, moravam os seus filhos. Aquilo ali mantinha o cinema. E quando ele faleceu, o filho caçula dele ficou com a administração do cinema. Joaquim Inoue, ele foi o único filho que fez universidade dos 7 filhos do Yasuichi Inoue. Joaquim, ele estudou educação física e ele virou professor de educação física. E ele tinha muita ligação com a recreação por conta da sua formação. E Joaquim foi investindo na sua formação também, até que na década de 80, Joaquim criou aqui esse sítio onde nós estamos, uma instância turística de recreação que era o forte dele como professor. E Joaquim sempre foi muito ligado nessa questão da socialização. Ele sempre foi envolvido, né, com a arte. Sempre foi envolvido com a arte. Ele trabalhou no filme de Roberto Carlos. Me lembro que ele... tinha um negócio japonês no enredo do filme de Roberto Carlos, e ele era o japonês, né? Ele tinha um tupetão, tipo Elvis Presley, tipo galã. No dia 11 de abril de 2024, a historiadora Marileia Inoue organizou uma reunião da família Inoue no sítio Jonosaki, com o objetivo de contar a história do cinema para familiares de várias gerações. Nesse encontro, pudemos acompanhar um pouco da história da família e da imigração japonesa, através de um mural feito por Marileia, além de relatos de memória de familiares que conheceram o cinema em sua época de funcionamento. Eu sou Keiko Inoue, filha de Joaquim Inoue e Norma Eiko Okazaki Inoue. Meu nome é Sami Inoue, sou filha de Joaquim Inoue e Norma Eiko Okazaki Inoue. Eu tenho a lembrança de estar em casa e a minha mãe sempre fazendo cartazes para ir para o cinema. Nós éramos pequenas, né?
Então ela que fazia os cartazes mesmo, de chamar, mostrar os horários, que sessão que era. Como a minha mãe, acho que a minha avó, por parte de mãe, ela tinha quitanda, e minha mãe fazia as plaquinhas da quitanda, ela levou isso pro cinema, sabe? Então ela colocava os horários tudo na mão, tudo. O pessoal usava antigamente aquela forma de letra. Ela não, fazia tudo na mão. Era caneta, pelô, cartolina e na mão. E ainda sombreava, né? Quando ele foi buscar filme japonês. E aí era aquela coisa, aquela expectativa que a colônia toda ficava esperando o filme, que ele tinha que ir pro centro do Rio. Uma atração da cidade, porque ele chegava e eu lembro que meu pai se sentia trazendo os filmes que iam passar, que era um negócio tinha enorme. A expectativa que ia chegar algo novo pro cinema. Né? Era um negócio assim, redondo, enorme, né? O filme, o rolo de filme. Então ele chegava, aí, chegando, trazendo um filme novo. Então era um marco pra cidade, que ia passar um filme novo que não tinha lá, entendeu? Do cinema eu me lembro, toda segunda-feira passava filme japonês e vinha pessoal. Naquela época não tinha carro, era só trator e com aquele atrás, né? Com a carroceria atrás. Aí era filme japonês, vinha japonês de Santa Cruz, Mazomba, Piranema, Chaperó. Então era a colônia japonesa toda, segunda-feira era dia sagrado de ir pro cinema. Godzilla. Eu fui com meu pai, eu lembro da cena do Godzilla, o helicóptero pegando ele, né? Vindo embora, ele morreu, eu abri o bico, chorei igual criança. Igual criança não, uma criança, né? Shaolin, Braço de Ferro. Eu não me esqueço desse filme. Na época que ele passava os Trapalhões e Itaguaí inteiro parava para ver os Trapalhões, que era lá. É que quando nós éramos crianças, então a gente tinha por costume de ficar brincando ali por trás da entrada do cinema, que era o estacionamento da família, e todas as vezes que tinha sessão no cinema, e o cinema estava lotado, sempre lotado, e era a sessão que a gente não poderia entrar, passava muito filme de luta, do Bruce Lee, do Shaolin, filmes antigos assim de samurai. E eu me lembro que aquilo chamava muita atenção nossa, né, como um todo, só que tinha um segredo. Existia um bar da família, que era do George, e tinha uma passagem secreta desse bar que dava para uma porta de saída de emergência do cinema. Só que essa porta, veja bem, essa porta ela era de madeira e ela tinha umas frestazinhas que dava de frente pro telão. Então, qual era a dinâmica? Todas as vezes que tinha filme no Cine Noé de luta, a gente se reunia e todos os primos faziam uma forcinha para estar junto lá na casa do tio Joaquim, pra gente poder ficar vendo esse filme lá e comendo a batata frita do bar. Então, todas as vezes que eu passo, até hoje, lá em frente ao Cine Noé, que hoje é a ponto, né? E eu olho ali pra fachada do cinema, eu me lembro de eu vendo esses filmes junto com os meus primos ali, pela uma frestinha da porta do bar da família Noé, entendeu? O Cine Noé, no meu caso, me fez ficar apaixonado pelo cinema e, principalmente, o pessoal fala comigo que, claro que tem grandes filmes estrangeiros que a gente assiste que marcam a vida da gente, né? A gente assistiu um monte de filmes aí, mas eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro. Por quê? Porque naquela época que eu comecei a conhecer o que era cinema, tinha essa lei que acho que era 60% dos filmes eram obrigados a ser filme brasileiro. Então a gente convivia com aquele cinema brasileiro o tempo todo, e não era só por na chanchada. Eram muitos filmes que campeões de bilheteria, como os Trapalhões na época, que quando entrava em cartaz ficava meses e aquilo lotado, porque todo mundo queria, porque via aqueles caras na televisão, mas o cinema parecia que estava mais perto. Então o cinema tinha essa coisa. E a gente achava que o cinema era perpétuo. Pô, se é assim, daqui a um tempo nunca mais vai acabar. Quando você tem um processo de desvitalização desse circuito cinematográfico, é claro que essas salas de cinema das cidades menores, né, das cidades, até também de cidades mais periféricas, são os primeiros, né, a sofrerem. Os cinemas do subúrbio do Rio também começaram a sofrer, né, esse desaparecimento mais ou menos antes, né, dos bairros da Zona Sul, por exemplo, do bairro da Tijuca, que era que foi a segunda Cinelândia Carioca, um dos lugares que mais teve cinema também no Rio. Por que será, né? Eu acho que tem uma questão também aí de projeto urbano, né? De projeto de esvaziamento cultural. Você acaba tendo, né, uma fuga, muitas vezes, de capital dessas cidades, porque tem essas reestruturações também econômicas. Então, a gente tem, né, essa, digamos assim, essa precariedade
no setor de exibição, muito marcada, primeiramente, nas pequenas cidades. Isso é um fenômeno que é Brasil, tá? Não é só uma coisa circunscrita ao estado do Rio de Janeiro. E no caso específico do Rio de Janeiro, a gente tem muito uma reprodução disso nos cinemas de subúrbio, que, na verdade, são projetos, né, da veia cultural dos lugares, né? A primeira coisa que você, né, que acaba, né, que você tem que, de fato, fazer varrer a cultura, né, para poder atingir um processo neoliberal, de esvaziamento intelectual, enfim. O cinema de rua, ele não está descolado da realidade do país. Ele foi muito importante quando a televisão não era tão importante. Depois a televisão esvazia o cinema de rua. E aí, o cinema de rua, se você não tem alguém à frente que de fato está empenhado em fazer, em reinventar, né, a morte do Yasuichi Inoue em 1972, eu acho que foi uma coisa que pesou. Foi o último dia do cinema, que foi no dia do meu aniversário. Se não me engano, foi no dia 30 de novembro. Sim, foi. Então foi o encerramento do cinema. E aí uma amiga, mãe de uma amiga minha, fez um aniversário ali de surpresa, que era no meu dia, e depois meus pais foram para lá. Mas aquele dia foi o dia que fechou a última sessão do cinema, que depois o cinema ia passar para ser alugado para a igreja. Então acho que aquele dia, se não me engano, foi o último dia. Agora falando que veio qual foi o último dia, entendeu? Essa marcou. Foi muito triste. Tristeza. Foi muito triste. Que é isso, gente? Porque por faz que parte que da não história. Tomba? A minha primeira pergunta foi: por que não tomba? Por que não vira um patrimônio Olha, público? para mim foi uma decepção grande quando aquilo virou uma loja de Seria uma atração comércio. turística no centro de Itaguaí. No meu tempo de bem mais jovem, era sempre cheio. Depois, quando surgiu a televisão, porque a televisão começou a chegar, aí começou a esvaziar. Aí foi que eles começaram a subalugar para show. A televisão chegou no Brasil, né? Mas nos municípios pequenos, que era o caso de Itaguaí, foi chegando mais tarde, porque as pessoas não tinham nem aquisição para comprar, né? Quem comprava logo televisão era a classe média. Aí nós, que éramos da classe pobre, a gente sentiu muito. E em 83 foi assim, ó, Itaguaí fechou as portas. Pô, e o cinema? O cinema vai fechar as portas porque houve aquela coisa de... Uns alegaram que é porque uma rede de igreja evangélica estava com muito dinheiro comprando as salas, porque começou também a abrir muito filmes, televisão, aquela coisa toda. Começou a vir outro tipo de entretenimento. Nossa, só quem é de Itaguaí como eu sou, que sabe a importância desse cinema. Ó, Cine Inoue. Parabéns para nós que tivemos a oportunidade e o privilégio de estarmos dentro daquela sala maravilhosa, seu Silvio Aranha lá na bilheteria, pegando bilhete, a gente passando sério para entrar no filme proibido. E a gente, assim, tem saudade daquilo que não existe mais, né? A gente sente falta. O resgate para mostrar para os jovens, né, que lá atrás também aconteceu.